A galera sempre fala para eu fazer dissecando de quadrinho europeu, então vamos falar de January Jones. Fala galera, tô com o Pinheiro aqui e vamos falar hoje sobre January Jones, mas antes disso alguns avisos importantes. O primeiro é que eu atingi ontem 7.000 inscritos, então muito obrigado a todos vocês, bem-vindos novos inscritos. E o meu plano é Rafa com 10k até o final do ano, então por favor ajudem isso, compartilhem os vídeos, sei lá o que vocês vão fazer, mas enfim, 10k até o final do ano dá pra fazer, né? Qual é? Além disso, hoje à noite, lá para as 7 horas, vai rolar uma live aqui no canal, uma live do mestrado, então eu vou estar na aula do mestrado junto com o meu professor, com o orientador, com meus colegas do mestrado, falando sobre quadrinhos, adaptação de quadrinhos, adaptação de outras mídias para quadrinhos, então vai ser bem legal, recomendo vocês aparecerem lá, 7 horas hoje. E por último, agora que a gente está entrando no segundo semestre, né? Estão reabrindo as vagas para o meu curso de quadrinhos e desenho. Então se você tem interesse em estudar comigo, se você mora no Rio, por favor, entre no link aqui embaixo na descrição, que tem o curso de quadrinhos e o curso de desenho. As turmas vão começar em agosto, então mais informações na descrição, só clicar lá, beleza? Vamos então falar do livro, um livro inclusive escrito por holandeses, e esse aqui na verdade quem publicou foi a AVEC. Eu vou dissecar o 1, mas a AVEC acabou de lançar o segundo, então assim, aproveitando o gancho, se você quer comprar, link na descrição, mas enfim, vou falar de um só porque já tem muita coisa pra falar de um só. Pela capa você já percebe que ele tem uma vibe Tintin, e não é à toa, não é à toa. Na verdade, o que o Hergé fez com Tintin, e inventar ou consagrar esse estilo de linha clara, é um negócio que deu tão certo e ficou tão famoso que tem muitos, mas muitos autores, especialmente europeus, que trabalham com isso, virou um estilo, linha clara ou linha claire, virou um estilo. E January Jones não é diferente, né? É como se fosse, vou resumir isso aqui, seria Tintin misturado com Indiana Jones. E como eu falei, é um quadrinho holandês, né? Escrito pelo Martin Lodewijk e Erik Helvel. Eu devo ter assassinado os nomes deles porque eu não sei falar holandês, então me desculpem. Mas é engraçado porque isso aqui foi escrito nos anos 80 e trata dos anos 30. Então já é histórico na sua produção e ele trata de um outro tempo anterior. E, cara, os europeus, de forma geral, assim, não que os americanos não façam, nem que a gente não faça, mas os europeus são muito, muito cuidadosos com fidelidade histórica. Então, aqui, cara, todas as roupas e carros e edifícios e aviões, tudo que aparece aqui foi pesquisado. Claramente você vê que assim, tem o nome do avião, sacou? Tipo, o modelo do avião, tem a marca do cigarro tal. Os caras estão em alguma hora que acho que em Viena, e tem, tipo, os letreiros são com a moeda daquela época, sacou? Então os caras realmente têm um cuidado excepcional para retratar a época. Então você pode aprender muito sobre os anos 30, sobre a época da Europa ali, pré-Segunda Guerra Mundial, com esse livro. E com livros em geral, europeus, né? E como eu falei, esse linha clara, esse estilo linha claire que o Hergé consagrou, ele é importante porque ele é muito, não é detalhado a palavra, ele é muito correto, vou usar na forma de um termo melhor, ele é muito correto com tudo que não são personagens. Então o efeito do linha claire, na verdade, é o seguinte, ele cartooniza ou ele estiliza os personagens, os rostos dos personagens. Os rostos são muito simples, isso faz com que qualquer pessoa, qualquer leitor se identifique. Qualquer leitor, né? Em compensação, todo o resto, os cenários, os veículos, as roupas, tudo é muito preciso e meticuloso. Então a arquitetura é certinha, a perspectiva é certinha, os modelos de carro são certinhos. Então rola esse contraste interessante entre a simplicidade do rosto das pessoas e a complexidade dos cenários. E eu, como sou um fã de cenários, como todo mundo que acompanha o canal sabe disso, sabe que eu amo esse tipo de coisa. Pra mim, linha claire é maravilhoso, eu adoro isso aqui. Ainda falando de características gerais de quadrinhos europeus como esse, né, formato álbum, assim, importante. Esse é um formato álbum porque ele tem esse tamanho grandão, tipo um A4, e 48 páginas, que é o padrão de álbum europeu. Porque, assim como vocês sabem, o americano tem cerca de 22 páginas e o europeu 48. Pra quem não sabe disso, link aqui na descrição, em todos os lugares, pro meu vídeo comparando o europeu com o americano, tá? O importante é o seguinte, são 48 páginas, o livro é fininho, assim, né, fininho. É um pouquinho mais fino que o salto. Cadê o salto? Ó, bota o salto aqui do lado. O salto tem mais páginas, tem 96, mas o papel é diferente. Então, o álbum geralmente é desse formato, desse tamanho. Tanto tamanho quanto tamanho, né? E o engraçado disso é que 48 páginas que parece pouco, parece, sei lá, 2 issues americanas, na verdade é muita história, cara. Por conta da forma como os europeus constroem as páginas, o tamanho da página ser bem maior, né? Você consegue colocar muito mais informação. Então a média de quadros por página, olha isso aqui,
de um quadrinho europeu é muito maior do que um americano. Então você tem muito mais informação, o quadrinho é mais denso, você leva mais tempo para ler. O tempo que eu levei para ler isso aqui foi consideravelmente maior do que eu levei para ler, por exemplo, isso aqui, que é um Umbrella Academy fechadinho que tem muito mais página. Só que o americano, olha só, tem muito menos quadro por página, sacou? Compara isso aqui com isso aqui. É muito mais denso de informação. E eu particularmente acho isso muito bom. Eu gosto como o tempo, o ritmo de leitura do europeu funciona. Isso é um gosto bem pessoal. Depois até um dia descrever aqui por que eu acho isso. Tem argumentos, mas é bem de cada um. Assim. Tem gente que gosta mais de como o europeu funciona, gente gosta mais de como o americano funciona, gente gosta mais de como o mangá funciona, que é mais rápido ainda, mais ligeiro. Por isso que o mangá costuma ser mais grossão, porque ele tem menos quadro por página e, consequentemente, menos informação por página. Mas o meu ponto é, o quadrinho europeu, apesar de ser fininho, e quando você vai comprar parece, nossa, gastei meu dinheiro num negócio fininho. Não, você vai gastar mais tempo lendo do que um americano mais grosso, por exemplo. Mas vamos falar da história, vamos falar do próprio livro, né, que eu não falei ainda. January Jones, na verdade, é um livro sobre ela, que é uma aviadora, né, e é legal como ela encontra figuras históricas. Cara, eu fiquei curioso no final de ler o livro, de pesquisar se ela realmente existiu. Não existiu, mas porque ela encontra com um monte de personalidades importantes da época. E você fica, cara, será que ela realmente existiu? Será que isso é baseado em fatos reais? Mas não é. É tão bem estudado que você consegue... Você fica na dúvida se ela realmente estava lá nos momentos históricos, sacou? E a história é basicamente sobre ela ser uma aviadora, ela tá envolvida com espionagem, né, ali da espionagem americana. Na época estava começando a ter uma rivalidade entre os americanos e os soviéticos, além da espionagem nazista da época, que também estava nascendo também. Então ela acaba se envolvendo numa situação de espionagem muito louca e tem que pegar um objeto, um MacGuffin, numa corrida. Então ela tem que fazer uma corrida, um rally, né, que na época era uma novidade, então era um rally assim, você correr a Europa de carro, os carros eram uma coisa nova, as estradas eram ruins, então assim, era uma coisa desafiadora, que a gente morria no processo e tal. Então, basicamente, é uma corrida maluca, que tem competidores de vários países diferentes, tentando não morrer num rally, por isso que o nome é Corrida contra a Morte, tá? Pra, né, ficar claro. Ele flui bem a leitura, apesar de ter muito texto, ela ser muito densa. Ela tem um ritmo gostoso, então ela funciona, porque a quantidade de texto é proporcional ao tempo de ação dos quadros. Então, se você vai botar um quadro que tem muito texto, faz um desenho que demore para ser encenado, digamos assim, né? Tipo, aquela ação demore para acontecer tanto quanto o texto demora para ser lido. Dessa forma, não tem aquela sensação de que o texto tá maior do que deveria ser, entendeu? Se você tem texto curto, faça ações curtas. Tem texto longo, faça ações longas. E para não perder o costume, eu vou aqui dissecar duas páginas específicas desse quadrinho. Uma que funciona muito bem e uma que não funciona tão bem assim. Porque nem todo livro é perfeito, nenhum livro é perfeito, e todos eles têm problemas, inclusive os meus. Então é legal você apontar também os lugares onde o cara erra para você entender o que funciona e o que não funciona. Então vamos lá. A página que funciona muito bem é a primeira página. Ela é excepcional. O primeiro quadro já é um quadro sem requadro, e isso é muito raro de acontecer no quadrinho europeu. Geralmente eles têm requadro, ou então o quadro sem requadro está no meio da página. Agora ele está no alto assim, você mudando o formato da página é bem raro, e funciona muito bem, porque o primeiro quadro é ela viajando até o aeroporto onde ela vai chegar, onde vai começar a história de verdade, né? Então, como não tem requadro, você não sabe quanto tempo ela levou essa viagem. Uma viagem longa, uma viagem curta, é uma viagem, né? E aí quando ela chega, o olhar é completamente conduzido. Cara, perfeitamente. O primeiro ponto no cantinhozinho da página é o avião pequenininho, e aí o seu olhar é convidado a percorrer as falas, né? Vai descendo, sobe para outra fala, e vem pro último cara aqui na direita, que tá olhando para baixo, que tá olhando pro outro lado. Ele te quica de volta pro outro lado. Quando você tá voltando com o olhar, você encontra com esse avião que está descendo aqui, sacou? Então, cara, tudo faz sentido. O avião desce para esses balões de fala aqui, a leitura segue normalmente, você olha para os caras olhando para cima, então cria-se uma diagonal aqui, que tá até indo para outra direção, né? Tá indo para cima, só que você olha para baixo, você vê que, de novo, o avião tá fazendo uma diagonal para baixo super forte, puxando você. Então existe um cuidado aqui em fazer você olhar para o lugar certo na hora certa, sacou? Até porque é uma cena super acrobática, super cinematográfica, então faz sentido ele tá fazendo você ficar acompanhando, né? Porque como um avião, se alguém já viu uma corrida de avião, já viu um daqueles eventos de avião fazendo malabarismo no ar, assim, malabarismo não, é pirueta, sei lá como é que fala. Você sabe que você fica assim, né? Você olha para um lado, olha para o outro, fica que nem um idiota olhando para o céu assim. E é meio que isso que a página faz com você, ela fica te quicando de um lado para o outro da página. Isso funciona primorosamente. A página que não funciona tão bem é a página 34. Tá rolando aqui um bloqueio na estrada, e aí temos três personagens principais. Personagens que eu digo assim, objetos de interesse. Esse carro preto com os caras, os espiões, esse carro amarelo com os italianos, e o carro azul que tem a January Jones e o copiloto dela. O problema é o seguinte, esse carro preto chega e vê um bloqueio na estrada, e ele fala, vou mudar esse bloqueio de lugar para enganar todo mundo.
E aí eles mudam o bloqueio e vão pela outra estrada. Depois chega o carro amarelo e fala assim, vou enganar todo mundo também. E aí muda o bloqueio de novo, só que aí muda pro lugar certo, sacou? E aí eles vão pro lugar errado. Depois, quando o carro azul chega, ela acaba indo pro lugar certo no fim das contas. Então a sabotagem sabotou a sabotagem e deu tudo certo. O problema é, isso já é uma situação complexa. Até eu explicando aqui já ficou meio complicado de entender. E aí, como ele muda muito o ângulo de câmera nessa página, você fica perdido. Eu tive que reler a página umas 3 vezes para entender quem mudou o quê, sacou? Porque o primeiro quadro que aparece as estradas, não fica claro que a esquerda é uma outra estrada. Parece ter uma estrada só, entendeu? Quando eles mudam no quadro seguinte, você até vê, tem outra estrada, mas eu não tô vendo a estrada. Ele tá indicando que tá tendo uma estrada. Então ele tá dizendo, aqui tem uma estrada, mas eu não vi a estrada, sacou? Então eu senti falta de ter um panorama geral de cenário, de mostrar o ambiente, de eu ter a geografia do lugar melhor delimitada, para eu entender, aqui é um caminho, aqui é outro. Esse tá bloqueado, esse está livre. Então eles mudaram. Eu acredito que é melhor que toda vez que alguém muda o bloqueio de lugar, você mostra o mesmo ângulo, para o leitor não se perder e se confundir em qual está sendo bloqueado, sacou? Enfim, essa página me incomodou bastante mesmo, mas foi só ela, assim, o resto do quadrinho funciona muito bem, mas é legal você apontar essas situações em que eu tô lendo e eu travei, minha narrativa parou, eu saí da imersão para falar, cara, o quê? Eu fiquei algum tempo remoendo isso aqui para entender o que eu não tinha gostado, e eu entendi que foi isso, foi essa falta de geografia da página, sacou? O que você tira disso é o seguinte, as situações em que você está desenhando e você tem alguma ação na história que envolve o cenário, envolve a geografia, o espaço do lugar, lembre-se de mostrar muito claramente onde as pessoas estão, o que está acontecendo em cada lugar, para o leitor não ficar perdido, não ficar, mas isso não era daquele lado? Peraí, a câmera virou para qual lado agora? Onde é que eu tô? Entendeu? Isso é muito prejudicial para a leitura. Enfim, recomendo Indiana Jones, é um bom livro, é um bom arquivo histórico, porque eu fiquei impressionado com a clareza histórica disso aqui. Quem gostar disso aqui vai gostar disso aqui também, que é o segundo, que eu já li, mas não cabia nesse vídeo aqui, porque o vídeo vai ficar muito longo. Vou fazer um outro vídeo do segundo em breve, que eu achei inclusive mais interessante, diga-se de passagem. Mas enfim, quem quiser comprar também, link aqui na descrição pra Amazon, essas paradas todas aí. E é isso, galera. Curte meu vídeo, se inscreve, todo mundo já sabe. Não se esqueça de olhar os links da minha aula. E no mais, aquele abraço. Tchau, tchau.